Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 12, Evangelho conforme Lucas nos escreveu, no capítulo 10. Nós leremos, queridos, do versículo 1 ao versículo 12. Você que por acaso assistiu à Festa das Nações ontem, falando assim, agora, nesse momento o pastor vai pregar o mesmo sermão, não é o mesmo sermão. Não se preocupe. Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre nós. Nesse momento, Pai, que a Tua palavra nos será anunciada, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós sejamos impactados, mas que nós sejamos preparados também, motivados também, entusiasmados também pela Tua palavra e para vivermos aquilo que ela nos orienta. Deus, derrama de graça sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para absorvermos a Tua palavra e vivermos de acordo com aquilo que ela nos orienta, nos ordena. Derrama de graça, é o que nós clamamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Como discípulos de Jesus, queridos, nós somos chamados para uma missão. A missão de proclamarmos quem Jesus é e o que Ele fez na cruz do Calvário. É bastante comum, irmãos, que no desejo de fazermos alguma coisa como igreja, nós nos ocupemos de tantas atividades que nós acabamos esquecendo o motivo pelo qual nós existimos. Nós existimos para adorar e glorificar a Deus. Mas quando nós fazemos isso, queridos, nós começamos a perceber que existem centenas e talvez milhares de pessoas à nossa volta que simplesmente se recusam a viver para a glória de Deus, a viver em adoração ao Senhor. Nós vemos centenas de pessoas que trabalham conosco, que moram ou então que moram nas casas ao lado da nossa, pessoas que frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos e quem sabe até que moram debaixo do mesmo teto, mas que não vivem para glorificar a Deus, não vivem em adoração ao Senhor.
E porque não adoram a Deus, e porque estes não adoram a Deus, queridos, então nós percebemos a necessidade da missão. Eles também deveriam viver para adorar e glorificar ao Senhor. Por isso, nós temos a necessidade de proclamarmos o Evangelho, de que em Cristo, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. É para isso que nós existimos, irmãos, para proclamarmos o amor de Deus em Cristo, expresso na mensagem da cruz, que nos perdoa dos nossos pecados, que nos reconcilia com o Senhor. E como discípulos de Jesus, irmãos, nós somos convocados para essa missão. Discípulos de Jesus, proclamando o Evangelho, para fazermos outros discípulos de Jesus entre todas as nações, sejam as nações mais distantes ou entre os vizinhos e colegas de trabalho com quem você convive. Nós somos chamados, queridos, para andarmos com outros discípulos, e ao andarmos com outros discípulos, anunciarmos que Jesus veio a este mundo para nos salvar. No entanto, queridos, nós precisamos entender que essa missão que nós teremos não é uma missão qualquer. Ela tem características bem específicas. Nós estamos vivendo como discípulos de Jesus, e como discípulos, queridos, nós estamos em missão, nós temos uma missão, e esta missão tem características únicas que precisam mudar a forma como nós pensamos a nossa vida, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós entendemos o mundo, e que mudam inclusive a forma como nós nos relacionamos com o Senhor da missão. Por isso, ao andarmos em missão com Jesus, nós precisamos saber claramente quais são as características dessa missão, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Para entendermos as características essas características da missão, queridos, nós precisamos entender a missão daqueles discípulos, irmãos. É importante que você perceba que o evangelista Lucas menciona que são 70 discípulos, ou 72, dependendo da sua versão da Bíblia, e a menção desses tantos discípulos, queridos, nos demonstra que o trabalho a ser realizado não seria uma responsabilidade apenas de uns poucos, como os 12 apóstolos, por exemplo. A convocação de Jesus é para todos os discípulos, não apenas para um grupo mais preparado, ou então para aqueles que fizeram seminário teológico, ou então que fizeram um treinamento missionário. Todos os discípulos são convocados para andar em missão com Jesus. Sendo assim, queridos, nós não focamos em perspectivas particulares ao anunciarmos Jesus, uma vez que todos os discípulos foram convocados para essa missão, e cada um destes discípulos tem uma história diferente. Queridos, nós não enfatizamos aquilo que é importante para nós não enfatizamos aquilo que aconteceu na nossa vida, ainda que aquilo que Jesus fez na sua vida seja importantíssimo. Mesmo assim, muito mais importante do que aquilo que Jesus fez na sua vida, é o que Jesus fez, e ponto. O que Jesus fez na cruz do Calvário é a essência da mensagem da igreja, queridos irmãos. Isso quer dizer que o seu testemunho pessoal de conversão é extremamente importante, é muito importante. A forma como você estava, a vida que você levava, quando Jesus transformou você em um discípulo, é extremamente importante.
Se você estava com a sua vida acabada, destruída pelos vícios, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. Se você era um religioso, um moralista e confiava na sua justiça pessoal, na sua justiça própria, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. Se você era alguém que fazia tudo certinho na vida, mas que mesmo assim sentia um vazio interior que não era preenchido por nada, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. No entanto, não torne o seu testemunho de conversão mais importante do que aquele a quem você está indo anunciar. A nossa missão é ir adiante de Jesus, nós estamos indo anunciar a visitação que Jesus veio a este mundo para salvar aquele que estava perdido. Nós estamos caminhando, proclamando que todos nós, seres humanos, somos pecadores, merecedores da ira de Deus, mas que pela fé no sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, agora, pela fé, nós somos adotados por Deus e somos seus filhos, efetivamente, filhos de Deus. Mas é importante que você saiba, nem tudo são flores nessa caminhada. Andar em missão com Jesus pode ser algo bastante desgastante, bastante sofrido, bastante doloroso. Se você assistiu à Festa das Nações ontem, se você participou, você viu o testemunho do pastor Maia, que é o presidente da Mais no Brasil, contando o testemunho de sofrimento de uma das missionárias. É importante que nós saibamos, queridos, que andar em missão com Jesus pode ser algo doloroso, pode ser algo sofrido, pode ser algo bastante desgastante. E é exatamente por isso que a primeira característica da missão que nós precisamos aprender é o perigo que existe nessa missão. O perigo da missão. Jesus nos alerta no versículo 3, ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A realidade da igreja no Brasil, queridos, nos deixou mal acostumados. Esse universo gospel, de vitória com sabor de mel, de conquistas, de 1000 graus de unção, do teu milagre que vai chegar, de ser cabeça e não cauda, fez com que nós nos tornássemos, queridos, extremamente mimados. No fundo, nós achamos que Jesus nos salva do sofrimento, do pecado, da morte, da mediocridade que é as nossas vidas. Então, para nos dar felicidade, para nos dar conforto, para nos dar bem-estar, no fundo, a gente crê que Jesus vai nos dar, sim, uma vida boa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, não é isso que nós encontramos. Olha para a história do apóstolo Paulo. Olha para a história do apóstolo João. A Bíblia conta que Tiago foi decapitado. O apóstolo Pedro foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Lucas foi enforcado. Bartolomeu foi esfolado vivo. E nós, igreja do século 21, dizemos que, ou então pensamos que ter uma fé poderosa é conquistar bens materiais. É não ficar doente, é declarar vitória. Queridos, a missão é perigosa. Andar com Jesus em missão não é uma situação que cause inveja nos outros, não.
Não dá para esperar que o Fantástico fale bem da gente. Não dá para esperar que a Veja nos respeite, não. Nós somos cordeiros entre lobos. Nós estamos correndo perigo. Não existe um cordeiro sequer que esteja entre lobos e que fique confortável, que se sinta seguro. E não existe nada neste mundo que faça um cordeiro ficar mais tranquilo vivendo entre lobos. Nós estamos correndo perigo. E não adianta o cordeiro entrar na academia para ficar fortão. Qualquer lobo vai ser mais forte que um cordeiro, mesmo o cordeiro mais forte. Não adianta o cordeiro estar preparado, qualquer cordeiro vai ser vulnerável entre os lobos. Mas pastor, quem então vai ser louco o suficiente para responder essa convocação? Realmente, queridos, andar com Jesus em missão talvez não tenha o melhor custo-benefício. Andar com Jesus em missão, aos nossos olhos, talvez realmente não tenha muita vantagem. Mas aqueles que se dispõem a caminhar em missão com Jesus, talvez sejam aqueles que descobriram que não estão aqui para ter vantagens, ou então para procurar o melhor custo-benefício dessa vida. E além disso, queridos, nós não podemos nos esquecer quem é que está nos enviando. O Senhor Jesus deixa bem claro: eu vos envio. Eu estou enviando vocês. Nós estamos sendo enviados para uma missão perigosa, queridos, onde nós somos expostos às nossas fraquezas, somos expostos aos nossos medos, às nossas inseguranças. Nós estamos rodeados de hostilidade, de ódio e muitas vezes de inimizade. Mas nós não podemos nos esquecer quem está nos enviando. Eu vos envio, disse o Senhor Jesus. Jesus nos envia, queridos. Quem está nos enviando não é alguém que quer o nosso mal. Quem está nos enviando não é alguém que quer o nosso prejuízo. Ao contrário, queridos, como cordeiros, inclusive, nós somos enviados pelo Supremo e Bom Pastor. Se nós estivéssemos sozinhos, numa missão pessoal, querendo promover-nos a nós mesmos, tendo nos enviado a nós mesmos, nós estaríamos com toda certeza completamente sem esperança. Mas nós estamos sendo enviados pelo nosso bom pastor, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. E é exatamente por isso, queridos, que a segunda característica da missão é a dependência da missão. Essa é a primeira instrução de Jesus aos seus discípulos, ao chamá-los, ao convocá-los: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Se a missão dos discípulos é perigosa, se nós somos enviados como cordeiros para o meio de lobos, então, queridos, nós precisamos ir na total dependência daquele que nos envia. A bolsa naqueles tempos, queridos, era um lugar para guardar dinheiro. E o alforge, ou então o saco de viagem, como pode estar escrito na sua tradução, era como se fosse uma mochila para uma roupa extra, ou então para uma manta para quando esfriasse.
E quando Jesus fala para que que os seus discípulos não deveriam levar sandálias, não é que eles deveriam ir descalços, obrigatoriamente descalços, mas a instrução era para que eles viajassem leves, sem sandálias extras, sem preocupações, mas que eles andassem de maneira leve, em completa dependência do Senhor da missão. Essa instrução era justamente para aqueles que atendem à convocação de Jesus, para que eles aprendessem a ser completamente dependentes dEle. Sem Ele, queridos, nós estaríamos completamente perdidos, mas comissionados por Ele. Então nós dependemos dEle inteiramente, nós dependemos de Jesus em tudo, nós dependemos de Jesus para nos sustentar financeiramente, nós dependemos de Jesus para nos dar abrigo, nós dependemos de Jesus para nos guardar dos perigos deste mundo mau, nós dependemos de Jesus para guardar o nosso coração e a nossa mente. Queridos, uma vez eu tive que morar numa casa, eu e minha esposa moramos numa casa, e nós não gostávamos dela, porque ela ficava assim cercada de mato por todos os lugares. E a possibilidade de alguém armar algum tipo de emboscada para nós ali era muito grande. E então eu conversei com as pessoas que poderiam fazer alguma melhoria ali, e a pessoa falou assim: pastor, olha só, a gente pode até melhorar, mas tudo que vai acontecer é aumentar a sua sensação de segurança, porque a segurança não tem como aumentar, não. E ainda que a gente cerque a nossa casa com todas as possibilidades de segurança, que a gente levante os muros, que a gente coloque câmera no portão, né, e coloque alarme, e faça todo tipo de seguro, não estou dizendo que você não deva fazer, tá? Faça isso se você pode. Mas ainda assim, o único que pode efetivamente nos guardar diante da maldade, dos perigos do mundo, é o Senhor. Nós dependemos de Jesus, inclusive, para guardar o nosso coração e a nossa mente. E se não for assim, queridos, nós nunca iremos conseguir realizar a missão. Sabe por quê? Porque se não dependermos dEle, nós vamos tentar nos garantir. Nós vamos tentar garantir a nós mesmos. Se nós não aprendemos a depender de Jesus, nós vamos perder tempo correndo atrás das nossas coisas. Nós vamos perder o nosso tempo correndo atrás de sustento, abrigo, segurança, confiança, e nós vamos correr atrás dessas coisas, construindo todas essas coisas, dependendo da nossa força, com o nosso empenho, com toda a nossa dedicação. E aí, queridos, a missão vai por água abaixo. Nós deixamos a missão de lado para construir as nossas coisas, para construir o nosso reino. Nós deixamos de olhar para aquele que nos salvou, e nós passamos a olhar para o nosso umbigo, para a nossa necessidade, para a nossa segurança e para o nosso conforto. Nós fazemos com que as coisas terrenas sejam sempre mais importantes que as coisas do céu. Se você quer ser um fiel discípulo de Cristo, andando em missão com Jesus, então não deixe a terra obscurecer o céu. Não deixe que as coisas deste mundo te façam esquecer das coisas do céu. Não se apegue ao que é temporal, deixando de lado aquilo que é eterno. E a melhor forma de você avaliar isso na sua vida é parar para refletir a respeito de si mesmo, de tudo o que você tem construído aqui. Se Jesus te chamasse para a glória hoje, o que você deixaria? Riqueza? Propriedades? E pastor, essas daí tá difícil, essa daí não é comigo não. O que você deixaria? O seu currículo? Isso é como palha que o vento dispersa. Se você morresse hoje, o que você deixaria? As suas experiências de lazer, as viagens,
a quantidade de séries que você maratonou, fogo queima. E não sobra nada para contar a história. A verdade, queridos, é que a gente passa mais tempo, mais esforço, mais de nós mesmos, investindo em bolsa, alforge e sandálias extras, do que no relacionamento com aquele que nos sustenta. A gente passa mais tempo investindo em bolsa, saco de viagem e sandálias do que cumprindo a missão que Jesus nos convoca para realizar. Para de pensar no aqui e agora. Do que adianta investir tanto no seu currículo, nos seus bens materiais, se os seus filhos estão indo para o inferno? Do que adianta se matar para ter as coisas, se as pessoas à sua volta, pessoas que você ama, estão indo para o inferno? Para agora. Muda a chave. Invista na eternidade das pessoas ao seu redor. Nem que para isso você tenha que viver um pouco mais simples, nem que para isso você tenha que mudar radicalmente o seu padrão de vida, nem que para isso você tenha que parar de pensar tanto em si mesmo, no seu conforto, no seu lazer, nas suas coisas, nem que para isso você não tenha mais a bolsa, não tenha mais o alforje ou o par de sandálias extras. Aprenda a depender de Jesus. E essa dependência é uma dependência integral, irmãos. Inclusive, em terceiro lugar, na capacitação para a missão. A terceira característica da missão, irmãos, é a respeito da capacitação para realizarmos a missão. Essa instrução para que seus discípulos não levassem bolsa ou alforje ou um par de sandálias extras, também era uma forma de Jesus dizer: olha, não voltem para casa para pegar as coisas que vocês não precisam passar no mercado antes de ir, vão assim mesmo, do jeito como vocês estão. Essa frase é muito importante para nós, queridos, vão assim mesmo, do jeito como vocês estão, vão anunciar o reino de Deus. Queridos, nós temos uma crise muito grande com relação a essa questão da capacitação. Normalmente, quando eu pergunto para alguém o que ela mais precisa para anunciar o Evangelho, normalmente a pessoa responde assim: ah, pastor, eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso me capacitar melhor. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que a capacitação é desnecessária. A capacitação é extremamente importante e é louvável que você busque cada vez mais capacitação para realizar a missão que os discípulos de Cristo são chamados para realizar. No entanto, queridos, a capacitação que nós mais precisamos é aquela que vem do relacionamento com Cristo, de uma vida com Jesus. Sejamos honestos, queridos, essa história de que nós não nos sentimos capacitados para evangelizar, ou então para proclamar, não passa de uma desculpa que nós nos acostumamos a dar. E parece até ser uma desculpa bem piedosa. Ah, o Evangelho é algo muito sério. Eu não posso falar de Jesus de qualquer jeito. Eu preciso me preparar para isso. É verdade, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se relacionar com Jesus. Mas isso não é desculpa para que você deixe de anunciar o que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo para pagar o preço do meu e do seu pecado. Irmão, se eu fosse começar a pregar somente quando eu me sentisse capacitado para isso, eu ainda estaria me preparando. Mas eu não prego a mim mesmo. Eu não prego baseado na minha capacitação, nem no meu conhecimento, muito menos na minha autoridade. Eu prego porque eu sei que Jesus me capacita para isso, não porque eu tenho um curso de teologia. A capacitação que nós precisamos para realizar a missão, queridos, é a capacitação que vem de Jesus. Tudo o que nós precisamos é depender
de Jesus. Nós não precisamos de bolsa, de saco de viagem ou de sandálias extras. Nós precisamos depender de Jesus e da capacitação que vem dele. Mesmo porque, queridos, a última característica, a quarta e última característica da missão que eu quero mostrar nesse texto, que nós precisamos aprender é a respeito da urgência da missão. Jesus prepara seus discípulos dizendo assim, a ninguém saudeis pelo caminho. É evidente, queridos, que Jesus não está dizendo para ninguém ser sem educação, não. Essa instrução não é uma desculpa para a gente faltar com a cortesia, ou então para a gente ser grosseiro com as outras pessoas. Mas o que acontece, queridos, é que na época de Jesus, uma saudação era uma cerimônia elaborada que envolvia um monte de formalidades, quem sabe até uma ou outra refeição, e se duvidar até o pouso. Algumas semanas atrás, o pastor Lucas, na escola bíblica, falou sobre essa questão das saudações nos tempos de Jesus, e que era algo demorado, que demorava algumas horas, quem sabe até alguns dias. A fala de Jesus era para que os discípulos considerassem a escassez de tempo e a extrema urgência da missão. E naquela época era completamente aceitável que um mensageiro que precisava entregar alguma coisa urgentemente pudesse ser dispensado das formalidades, das saudações, sem que ele fosse considerado mal educado, ou então que ele fosse considerado desrespeitoso. E é nessa condição que nós estamos como discípulos, queridos. A nossa missão é urgente, nós não temos tempo a perder, nós não podemos nos demorar com coisa de menor importância. Não existe nada mais urgente do que a proclamação do Evangelho, irmãos. Não existe nada mais urgente que o anúncio do reino de Deus, irmãos. Com o passar do tempo, a igreja cristã perdeu a sensibilidade dessa característica. E isso aconteceu, queridos, porque a igreja se acomodou, pensando que a urgência está relacionada com a volta de Jesus. Jesus está demorando para voltar, então talvez não seja tão urgente assim para a gente pregar, né? Dá para deixar para o ano que vem, para daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, 2000 anos e Jesus não voltou ainda. No entanto, queridos, a volta de Jesus está muito mais relacionada com a soberania e com a majestade de Deus do que com a urgência. A urgência tem um outro motivo, irmãos: a finitude do homem. A missão é urgente, queridos, não porque Jesus está voltando. A missão é urgente porque as pessoas na nossa volta estão morrendo. A urgência tem muito mais a ver com a brevidade da vida humana do que com o retorno de Jesus. A volta de Cristo tem a ver com o governo soberano de Deus sobre a história e o universo, e a volta de Cristo tem dia, data e hora marcada dentro dos propósitos eternos de Deus. Mas as pessoas à nossa volta, que vivem perto de nós, pessoas que nós amamos, também têm hora marcada. São como a neblina, como a relva. Hoje existem, mas amanhã talvez não estarão mais entre nós. A missão é urgente, irmãos, porque as pessoas que nós amamos estão morrendo. Outros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, estão perecendo, e por isso, queridos, nós devemos nos pôr a caminho, nós precisamos andar com Jesus em missão, é urgente que nós façamos isso. Concluindo, queridos, nós estamos andando em missão com Jesus. Nós estamos indo anunciar a visitação de Jesus a esse mundo, e a salvação que só Jesus pode nos dar. Por isso, nós não podemos nos esquecer dessas algumas características da missão. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a missão é perigosa. Nós somos como cordeiros entre lobos. No entanto, nós não estamos ali de bobeira, nós estamos entre lobos, porque Jesus nos enviou.
E se Jesus nos enviou, queridos, nós precisamos aprender a depender unicamente dEle para cumprirmos a nossa missão. Nós dependemos integralmente dEle. Isso não quer dizer que você vai abandonar o seu trabalho para andar pelas ruas pregando o Evangelho. No entanto, você inclusive vai construir a sua realidade profissional, lembrando que você está ali em missão. Você vai investir na sua carreira, lembrando que você está investindo na sua missão. Tudo o que nós construímos, queridos, nós construímos na dependência do Senhor Jesus e no fato de que nós estamos em missão. Dependemos integralmente dEle, inclusive na nossa capacitação. Nós dependemos da capacitação que Jesus nos dá. E é por isso, queridos, que nós não podemos perder tempo. A tarefa é urgente, a missão é urgente, não podemos deixar para depois, não podemos deixar para um momento em que a situação vai estar mais favorável, não, a missão é urgente, queridos. Diante dessas características, queridos, nós somos desafiados para a missão. Nós somos chamados como discípulos de Cristo para andarmos em missão, fazendo outros discípulos ao proclamarmos o Evangelho da graça de Deus, que em Cristo nós somos reconciliados e adotados por Deus. É por isso que nós estamos aqui. É diante dessa realidade que nós nos colocamos. E diante dessas características, queridos, características que Jesus nos deu, que nós possamos andar, sim, em missão com Jesus. E andando em missão com Jesus, queridos, que assim o Senhor nos abençoe.